Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula dando continuidade às funções orgânicas e dessa vez falaremos sobre as funções halogenadas, que apresentam halogênios, elementos do grupo 17. Vamos lá? Bom, primeiro, haletos de acila são compostos derivados dos ácidos carboxílicos pela substituição da hidroxila por um átomo de halogênio. Normalmente, pessoal, é flúor, cloro, bromo e iodo, tá? A nomenclatura e o PAC utilizam o nome do haleto com a terminação eto e o nome do grupo acila ligado ao halogênio com a terminação de oila. Então, o grupo funcional aqui, o X, é o halogênio, certo? Então, vamos ver como é que funciona. Ó, cloreto de etanoíla. Aqui, brometo de 6-hexanoíla. Já aqui, ó, iodeto de 3-etil, 4-isopropil, 5-metil-hept-3-enoíla. Aqui, cloreto de benzoíla, certo? Então, essa é a nomenclatura dos haletos de acila. E aí, haletos orgânicos, ó, são compostos derivados dos hidrocarbonetos pela substituição de hidrogênios por halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo, como eu havia falado anteriormente. Na nomenclatura substitutiva e o PAC, o halogênio é citado como substituinte de cadeia principal pelos prefixos fluoro, cloro, bromo e iodo. Então, no primeiro, aqui ó, cloroetano. Aqui, 3-etil, 2, aqui, iodohexano, tem 6, aqui, bromo, cloro, metano. A ordem alfabética também aqui levada em consideração, tá bem? E aí, dando continuidade, nós temos aqui mais haletos orgânicos, esse fluorobenzeno, ou então, ó, 1,4 de clorobenzeno ou para de clorobenzeno, posição para, né, ó, numerando 1, 2, 3, 4. Nós já vimos isso aqui em algumas nomenclaturas anteriores. Caso vocês tenham alguma dúvida, voltem um pouquinho em alguns vídeos e vocês vão compreender, tá? Uma observação importante. Nos haletos orgânicos, os halogênios não possuem prioridade na numeração da cadeia principal. A numeração deve começar a partir da extremidade mais próxima da primeira ramificação, menores números. Observe o exemplo. Então, olha só. Primeira ramificação é essa. Então, 5-bromo, 2-metil-heptano. Importante salientar porque nas outras funções oxigenadas, a gente começa na extremidade mais próxima da função, tá? Então, é importante atentar para isso aqui. Outra observação aqui, no caso de empate em relação à numeração de um grupo alquila e um halogênio, numera a cadeia dando a prioridade ao substituinte que tiver precedência alfabética. Então, no caso aqui, ó, alfabético, bromo, né? 2 bromo, 4 metilpentano. Aqui, 1 etil, 3 fluorobenzeno. Quando, na hora que você numerar, num sentido ou no outro, os valores derem iguais, tá? Não esqueçam. Nomenclatura usual, que é também chamada de radicofuncional. Na nomenclatura usual, os halogênios são citados pelos prefixos fluoreto, cloreto, brometo e iodeto, seguidos da preposição di e do nome do grupo orgânico com a terminação ila. Os halogênios não possuem prioridade na numeração da cadeia. Então aqui, ó, que a gente tinha o cloroetano, né? Aqui, cloreto de etila. Ó, bromobenzeno, né? Bromobenzil. Então, aqui, brometo de benzila, fluoreto de fenila, cloreto de etenila, ou também cloreto de vinila, tá? Bom, os haletos também podem ser classificados em relação ao grupo orgânico ao que o halogênio está ligado da seguinte forma. Aqui, ó, haleto de alquila, aqui haleto vinílico e aqui haleto de arila. Radical arila, pessoal, é com benzeno, com anel aromático. Alquila, com hidrocarbonetos. Vinílico, com esse vinil aí, que é a ligação dupla entre esses dois carbonos. Tá? Bom, alguns haletos importantes. O clorofórmio, representado pela fórmula CHCl3. Possui ação anestésica, mas atualmente a principal aplicação é como solvente. A sua utilização como anestésico foi abandonada devido à sua toxicidade. Tá? E aí nós temos um outro, tetracloreto de carbono, CCl4.
Ele é usado na indústria principalmente como solvente, mas usa-se cada vez mais outras substâncias menos perigosas. A exposição a concentrações elevadas de tetracloreto de carbono, incluindo seus vapores, pode afetar o sistema nervoso central e causar dano no fígado e nos rins. Por isso, o seu manuseio tem que ter muito cuidado. Alguns haletos são utilizados de forma inadequada como entorpecentes. Um exemplo é o lança-perfume, uma droga manufaturada com solventes químicos à base de cloreto de etila. A versão caseira, chamada de loló, é feita com uma combinação de éter, cloroformo, etanol, acetona e essência perfumada. E o consumo, pessoal, do lança-perfume acarreta danos progressivos aos neurônios e problemas cardíacos, responsáveis por inúmeros casos de morte, motivo pelo qual foi proibido no país. Então, todo cuidado é pouco, tá? Alguns inseticidas também, que são chamados dos organoclorados, tá? Esse, ó, é o DDT, chamado diclorodifenil tricloroetano, e o hexaclorociclohexano. Cuidado, né? Todo cuidado é pouco, porque eles também têm a sua toxicidade. Bom, o DDT foi o primeiro inseticida químico moderno para o controle de pragas de insetos. Foi usado durante a Segunda Guerra Mundial para controlar as epidemias de tifo e malária, salvando milhões de vidas combatendo os vetores dessas doenças. Porém, o DDT possui efeito bioacumulativo no ecossistema. Então ele fica lá, né, e prejudica o ecossistema. Em 1962, o livro de Rachel Carson, Silent Spring, trouxe um alerta sobre os riscos de inseticidas como DDT para o meio ambiente. Atualmente, a sua produção foi proibida em muitos países. E aí está aí uma das partes, né, do livro de Rachel Carson, que fala: não é minha opinião que os inseticidas químicos nunca devem ser usados. Afirmo que colocamos produtos químicos venenosos e biologicamente potentes indiscriminadamente nas mãos de pessoas em grande parte ou totalmente ignorantes de seus potenciais de dano. Permitimos que esses produtos químicos fossem usados com pouca ou nenhuma investigação prévia de seus efeitos no solo, na água, na vida selvagem e no próprio homem. As gerações futuras provavelmente não tolerarão nossa falta de preocupação prudente com a integridade do mundo natural que sustenta toda a vida. Então, nós precisamos realmente nos preocupar com a sustentabilidade e a proteção do nosso planeta. Bom, o efeito bioacumulativo do DDT. Um exemplo desse efeito aconteceu em Bornéu, em 1960, durante a campanha da Organização Mundial de Saúde de combate à malária. O DDT eliminou os mosquitos e uma espécie de vespa que se alimentava de uma lagarta que habitava os telhados de sapé das casas. Sem as vespas, as lagartas se multiplicaram e destruíram os telhados. Os mosquitos mortos foram consumidos por lagartixas que adoeceram e se tornaram presas fáceis para os gatos que também morreram, provocando a multiplicação dos ratos que destruíram as plantações e espalharam a peste bubônica. Então, esses são alguns efeitos bioacumulativos que alguns inseticidas têm e por isso que são proibidos. Tá? Os chamados clorofluorocarbos, os CF6 ou gás freon, são haletos gasosos constituídos por carbono, cloro e flúor, CCl2F2, CCl3F, etc., utilizados como gases refrigerantes e propelentes em aerossóis. Os freões, pessoal, destroem a camada de ozônio, que levou à criação de um acordo internacional, é o Tratado de Montreal, visando reduzir de forma progressiva a produção e utilização desses compostos. A gente já vê que, por exemplo, na geladeira, que tem o gás refrigerante, não é utilizado mais o freon. Tá? As dioxinas são produtos indesejados de muitos processos industriais que envolvem reações com cloro, tais como a preparação de pesticidas, indústria polimérica, indústria têxtil, branqueamento de papéis, entre outros, além de ser produzido na incineração do lixo químico, hospitalar e PVC. O composto abaixo é o principal representante dessa classe. Então, há características, elas são lipofílicas, tóxicas e mutagênicas, tá? Então, é importante aí ter bastante cuidado, né? De acordo com o professor de bioquímica da Universidade de Harvard, Matthew Meselson, as dioxinas estão entre as moléculas pequenas mais tóxicas e cancerígenas que o homem conhece. Em 2004, o presidente da Ucrânia, Viktor Yushchenko,
ficou seriamente doente durante a corrida presidencial por ter sido envenenado com dioxinas. Na época, a Promotoria Geral da Ucrânia informou que os níveis de dioxinas no sangue do presidente eram 1000 vezes superiores à taxa normal. Então, mais um cuidado que devemos ter, né? Nós estamos até ingerindo substâncias, tá? Remédios. Uma curiosidade. A perfluorodecalina é um líquido aprovado pelo FDA como substituto do sangue em algumas cirurgias cardíacas. Esse composto, ao contrário da água, é capaz de dissolver grandes quantidades de oxigênio. Tanto que, quando um rato é mergulhado nesse líquido, ele continua respirando normalmente. Curiosidade bacana, né? Aí, bem interessante. Bom, pessoal, nós vimos agora os haletos orgânicos, compostos halogenados, tá? Nós não paramos por aí, nós vamos ver mais alguns compostos ainda nesta aula. Não saia daí, tá? Voltando mais uma vez aqui, nós temos agora as funções sulfuradas, que são aquelas que apresentam um elemento que vocês, pelo nome, já devem ter percebido. Ok? Vamos lá? Bom, ácidos sulfônicos são aqueles que apresentam o seguinte grupo funcional. Primeiro, pessoal, funções sulfuradas são aquelas que têm enxofre, tá? Então, aqui, ácidos sulfônicos, o grupo funcional é SO3H. A nomenclatura IUPAC utiliza o nome do hidrocarboneto de origem seguido do sufixo sulfônico. Então, ácido, aí ó, etano sulfônico. Ok? Outro, aqui, além do ácido etano sulfônico, ácido pentano 2 sulfônico, ácido benzeno sulfônico. Eles são monoácidos fortes, derivados do ácido sulfúrico, que possuem a seguinte equação de ionização. Então, aqui, ó, eles ionizam liberando um hidrogênio, um H+, também chamado de hidrogênio ionizado. Ok? Esses compostos possuem caráter ácido devido ao hidrogênio ligado ao oxigênio do grupo funcional, podendo, portanto, serem neutralizados por uma base, dando origem a um sal. Muitos detergentes, pessoal, do nosso dia a dia são sais derivados dos ácidos sulfônicos. O mais comum do cotidiano é representado abaixo. Para-dodecil benzeno sulfonato de sódio. Se você for ler lá nos rótulos dos detergentes, você pode encontrar esse composto aqui, tá? Curiosidade bem interessante. Tiocompostos. São compostos orgânicos que possuem um átomo de enxofre, substituindo um grupo de oxigênio. Os principais tiocompostos são tioálcools ou mercaptanas, também chamadas mercaptanas, tionas e tioéteres ou sulfetos, tá? Então aqui, ó, tem um exemplo aqui de tioálcool, tiona e o tioéter, ok? E aí, os tioálcools voláteis possuem cheiro repugnante, perceptível mesmo em quantidades mínimas. Devido a essa característica, as mercaptanas mais simples são adicionadas ao gás de cozinha para prevenir vazamento. Então, por isso que a gente sente aquele cheiro estranho quando o gás está vazando. A nomenclatura substitutiva desses compostos substitui o sufixo ol dos álcools por tiol. Então, ó, metanol aqui seria, então, metano-tiol. Aqui, propano 1, tiol. Propano 2, tiol. Benzeno, tiol. Uma curiosidade, que o propano-tiol é um dos compostos responsáveis pelo forte odor de cebolas frescas. E aí, mais outra curiosidade, o cheiro extremamente forte e desagradável do gambá é devido principalmente aos tióis. Esse aí, ó, but2E1-tiol. Agora as tionas. A nomenclatura substitutiva das tionas substitui o sufixo ona das cetonas por tiona. Então, propano, tiona, ciclohexano, tiona. E aí, ó, uma curiosidade. A tioacetona é a substância mais fedorenta conhecida pela química. Quando ela foi sintetizada pela primeira vez, em 1889, na cidade alemã de Freiburg, o cheiro insuportável se espalhou rapidamente por uma grande área da cidade, causando desmaios e vômitos, fazendo as pessoas abandonarem a cidade em pânico. O laboratório precisou ser abandonado e destruído. Em 1967, a síntese foi refeita em Oxford e deu ruim de novo. A substância é inacreditavelmente fedida, apesar de não tóxica.
E aí nós temos agora os sulfetos ou tioéteres. A nomenclatura mais recomendada para os sulfetos é a radicofuncional. Nesse sistema, os grupos ligados ao enxofre são citados em ordem alfabética com terminação -il, seguidos da palavra sulfeto. Então, ó, aqui, ó, etil, fenil, sulfeto. Etil, propil, sulfeto. Aqui, dimetil, sulfeto. Ok? E aí, a arma química gás mostarda ou hiperita é um tioéter halogenado. Esse gás, pessoal, foi usado em combate pela primeira vez em setembro de 1917 pelos alemães. Além de causar intoxicação, esse gás provoca o surgimento de dolorosas bolhas na pele. Foi estimado que os alemães usaram cerca de 68 mil toneladas de gás contra os soldados aliados, mais que um exército francês e britânico juntos. Estima-se que cerca de 100 mil soldados morreram em resultado de ataques com gás durante a Primeira Guerra Mundial. E os soldados, como mostra a figura, com ferimentos ocasionados pela utilização de gás mostarda durante o combate, tá? Então, o gás possui um odor similar ao do alho. E aí agora nós vamos ver alguns compostos com funções mistas. Vamos lá. Às vezes a gente precisa dar nome, então existe uma prioridade, certo? Então qual é a prioridade? Maior prioridade é ácido carboxílico. Depois vem amida, nitrila, aldeído, cetona, álcool, amina, éter, haleto. Por que isso? Porque se eu tiver, por exemplo, um ácido carboxílico e um aldeído na minha função, primeiro eu vou utilizar o ácido alguma coisa. E o nome do aldeído não vai ficar al, ele vai ficar oxo ou formil. Mas calma lá, a gente vai ver agora como é que funciona isso aí, tá? Então, olha só, ácido lático, produzido pela fermentação da glicose na ausência de oxigênio durante atividades físicas muito intensas. Nesse processo há um saldo de apenas 2 moléculas de ATP. Então nós temos aqui o ácido lático, certo? Olha só como é o nome. Aqui eu tenho o ácido carboxílico, prioridade em cima do álcool. Então o álcool não vai ficar o ol, ele vai ficar hidroxi. Então fazendo a nomenclatura, ácido, né? Ácido 2-hidroxipropanoico, porque tem 3 carbonos. Ok? Então é assim que funciona. Vamos ver agora. Ácido pirúvico, substância produzida pela degradação da glicose na primeira etapa do processo respiratório, necessária para a entrada no ciclo de Krebs. Então, olha o ácido agora aqui. O ácido. Aqui eu tenho ácido, certo? E aqui eu tenho, ó, como se fosse uma cetona, mas a cetona não tem prioridade sobre o ácido. Então fica ácido 2-oxopropanoico ou ácido 2-cetopropanoico. Ok? E aí, tá aqui, ó, pelo processo de oxidação, ele forma essa daqui. Tá bom? Próximo. Alfa-aminoácidos. Aminoácidos presentes nas proteínas que possuem um grupo amino no carbono 2, também chamado de carbono alfa, certo? Então aqui, ó, carbono 2, certo? Aqui, como eu tenho amina, o ácido tem prioridade. Então a amina não fica amina, fica amino. Então, ó, ácido 2-aminopropanoico, também chamado de alanina. Então, pessoal, com isso nós vimos agora nomenclatura de funções sulfuradas e de funções mistas. Mas calma lá que nós vamos ver mais, certo? Mais informações sobre essas nomenclaturas. Nas próximas aulas nós vamos ver propriedades de compostos orgânicos e aí iniciamos outros conteúdos. Eu não vou deixar agora, né, com essa parte de nomenclatura, não vou colocar as propriedades para não termos tantas informações. Então, por hoje é só. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!